Quando eu prescrevo um treino de corrida, eu utilizo algumas nomenclaturas. E eu sei que às vezes essas nomenclaturas causam um pouco de dúvida. O que é uma caminhada moderada? Qual a diferença de uma caminhada moderada para uma caminhada rápida? Ou um trote para uma corrida lenta? Então nesse vídeo eu vou tentar tirar todas essas dúvidas. Quando a gente vai prescrever um treino de corrida, a gente precisa utilizar algumas nomenclaturas. E eu sei que essas nomenclaturas são tanto quanto subjetivas, né? O que é uma corrida rápida para mim pode ser uma corrida moderada para você, certo? E na minha mentoria de corrida isso gerou várias dúvidas. Várias pessoas me perguntaram e eu fui respondendo um a um para tentar tirar essas dúvidas. Mas aí eu resolvi fazer esse vídeo para tirar todas essas dúvidas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença técnica entre caminhada e corrida. Uma diferença que está em todos os livros que explicam corrida. E que diferença é essa? Na caminhada você sempre vai estar com um dos pés no chão. Na corrida não. Na corrida existe uma fase que se chama de fase aérea, em que os dois pés eles estão no ar. Essa é a diferença técnica entre caminhada e corrida. Tá, Débora? Entendi. Mas, então, o que é uma caminhada lenta, uma caminhada moderada ou uma caminhada rápida? Vamos entender isso aqui hoje. Primeiro, a caminhada lenta, lembre-se que você está treinando, né? A caminhada lenta não é aquela caminhada preguiçosa, né? Você acabou de acordar, tá andando ali, vai do quarto pra sala, se arrastando. Não é isso, certo? Lembre-se que você está num treinamento. Então, existe um ritmo nessa caminhada. Existe uma cadência de um movimento. Só que essa cadência é lenta, certo? Você está caminhando lentamente. Não é se arrastando, mas é uma caminhada lenta. Então, se você está numa esteira, você vai estar ali em torno de 3 km por hora. É uma caminhada que exige um ritmo, né? Exige uma cadência de movimento, mas é realmente lento. Você nem fica ofegante, certo? Você não chega nem a ficar ofegante. Você vai caminhar ali tranquilo, certo? Quando é que se utiliza esse tipo de caminhada? Ou para pessoas iniciantes no início do treino, para um aquecimento, certo? Ali 1, 2 minutinhos no início desse treino, ou ainda para alternar num treino intervalado, por exemplo, com uma velocidade muito intensa. Então, às vezes, quando nesse intervalado, para alternar dessa velocidade intensa, a gente utiliza ou para, né, ou realmente para de correr, ou você vai caminhar bem devagar, certo? Ou até no final do treino, você tá ali que a gente chama de volta calma, eu chamo de volta calma. Então ali você vai desacelerando, para ir sua frequência cardíaca diminuindo, sua pressão sanguínea vai diminuindo e você vai voltando a um patamar parecido com o início do treino, certo? Então essa é uma caminhada lenta, que inclusive eu chamava de leve. Mas eu resolvi mudar porque eu acho que lenta está mais de acordo com as outras nomenclaturas. Ao invés de falar da caminhada moderada, eu vou falar da caminhada rápida logo, certo? Que vai ficar fácil de você entender. A caminhada rápida é aquela caminhada o máximo que você pode, antes de correr. Então, lembre-se que caminhada, uma diferença é que você sempre vai estar com um dos pés no chão. Então, é aquela velocidade em que quando você aumenta ali um pouquinho na esteira, você já sente a necessidade de pelo menos trotar, certo? Para a maioria das pessoas, essa velocidade vai estar ali entre 6 e 6,5 km por hora, tá? Quando a gente fala de, por exemplo, tem gente que diz, eu consigo caminhar ainda em 7 km por hora. Provavelmente você vai estar dando passadas mais largas. E é muito importante que você esteja atento a isso. Por quê? Quando você dá passadas mais largas do que você pode, ou do que você andaria normalmente, você vai fazer uma rotação do seu quadril, você vai mexer mais o quadril, e isso vai repercutir na sua coluna lombar. Então preste bastante atenção, às vezes você quer continuar caminhando, quando na verdade você já deveria estar pelo menos trotando, certo? Então entenda que a caminhada rápida é aquela caminhada o mais rápido que você pode. Aumentar um pouquinho a velocidade, você já passaria
a correr ou pelo menos trotar. E, como eu falei, na esteira ficaria ali entre 6 e 6,5, a depender da pessoa. Então a caminhada moderada é o quê? É o intermediário entre essa caminhada lenta e essa caminhada rápida. Estaria no esteira ali em torno de 5 km por hora. Se você não está no esteira, você vai perceber que você conseguiria aumentar um pouco essa velocidade? Conseguiria. Então significa que você está numa caminhada moderada, certo? Aumentei a velocidade, ainda consigo caminhar. É o mais rápido que eu consigo caminhar antes de trotar. Então essa é uma caminhada rápida, certo? Caminhada lenta, você vai perceber quando você corre, por exemplo, você já está muito cansada ou muito cansado. Então você acaba caminhando muito devagar. E aí, isso você já vai ficar ligado. Isso é uma caminhada lenta, certo? Agora vamos para trote e corrida. O trote é um tipo de corrida, tá? O tiro também é um tipo de corrida. Quando a gente fala de corrida, tem 5 nomenclaturas. Trote, corrida lenta, corrida moderada, corrida rápida e tiro. Trote. Você vai perceber, e eu vou botar o videozinho aí, que o movimento ele é mais para cima, né? Na corrida, você tem passos mais largos e você percebe que esse movimento é mais para frente. Quanto mais rápido você tiver, mais o seu corpo é projetado para frente. E tem outra coisa que você também vai observar. O pé, quando você pisa no chão no trote, você vai tender a pisar mais com o pé todo no chão. Porque é um movimento que a passada é mais curta e a velocidade é mais lenta. Então você vai estar fazendo o movimento de corrida, você vai estar com os 2 pés fora do chão em algum momento desse treino, né, desse treino do trote, mas você está na velocidade muito lenta, certo? Seus passos são curtos, o pé toca no chão com a planta do pé quase toda, certo? Observa isso. Quando você começa a dar passadas um pouco mais largas e seu corpo é mais projetado para frente, só que a velocidade é lenta, você está falando de uma corrida lenta. É mais rápida do que o trote, mas ainda é uma corrida lenta. Quando a gente começa a acelerar um pouco mais essa corrida, entenda que ainda não é o seu máximo. Corrida rápida seria uma corrida máxima, na sua máxima velocidade, que eu vou diferenciar do tiro ainda. Corrida máxima, né? Corrida rápida, sua corrida máxima, sua velocidade máxima. A corrida moderada tá ali entre corrida lenta e a corrida rápida, tá? Você sente que você já está correndo rápido, mas você ainda conseguiria correr mais rápido. Tá, Débora, mas então o tiro, o que é o tiro? O tiro é a sua corrida máxima. Só que o tiro, ele tem uma distância muito curta. Porque você dá todo o seu máximo, toda a sua energia. Por exemplo, quando a gente tá ali assistindo o Bolt correndo na corrida de 100 metros, algumas pessoas até chamam de tiro de 100 metros, porque é uma corrida muito rápida, né? Ele faz aquele percurso de 100 metros em 8, 9 segundos, né? Então, é muito rápido. Mas se você colocar Bolt para fazer é 1 km no seu máximo, é óbvio que ele não vai conseguir fazer aquela mesma velocidade. Quando a gente fala da corrida rápida, você tem que pensar que você não vai fazer só aqueles 100 metros, só aquele pedacinho de corrida para dar o seu máximo. A corrida rápida é o seu máximo, mas considerando que você vai ter um percurso mais longo, provavelmente. Certo? Então, quando a gente fala de corrida, de trote, a gente está pensando num condicionamento para um percurso mais longo do que o tiro. Se você diz assim, se você vê na sua prescrição de exercício um tiro de 1 km, impossível, certo? O tiro ele é no espaço curto, você dá o seu máximo naquele espacinho curto, porque vai ter muita energia despendida naquele treino. Certo? Então, não dá para se falar de um tiro de 10 minutos, jamais.
Mas, dependendo do seu nível de treino, dá para se falar de uma corrida rápida de 10 minutos, sim. E, para tentar traduzir isso em números, vamos para o exemplo da esteira, certo? Estou caminhando ali o mais rápido que eu posso em 6,5 km por hora. Se eu passo para 7, eu já não consigo mais caminhar, eu tenho que trotar, certo? Então, observe que é um pouco mais do que a caminhada rápida, mas eu já preciso tirar os 2 pés do chão em algum momento desse treino. Então, é muito lento para uma corrida, mas eu já não consigo mais caminhar naquela velocidade. Então, vai estar ali 7,5 km por hora. Quando passa para 8 km, isso para a maioria, certo? Ah, eu nem consigo chegar em 8, Débora. Isso para mim não é uma corrida lenta, certo? Mas só para você entender. Uma pessoa que já corre, tá? Chega no 8, ela já precisa dar passos um pouco mais largos, mas ainda é uma corrida lenta. Você ainda não precisa empreender uma velocidade mais rápida para dar conta daquela velocidade da esteira, compreende? Quando a gente chega em 9, 9,5, 10, ainda não é o seu máximo, mas você já está numa corrida mais rapidinha do que aquela corrida lenta de 8 km por hora. Mas ainda não é o seu máximo. Por exemplo, antes do segundo lockdown aqui em Recife, eu estava conseguindo correr na esteira em 14 km por hora. Para mim, era uma velocidade máxima, certo? Então, no meu caso, naquele momento lá, 12 km por hora, 10, 11, 12 seria uma corrida moderada. 14 já é uma corrida rápida. Se eu tiver um pequeno espaço e eu tiver que dar meu máximo que você tem, eu conseguiria chegar a uns 16 km por hora. Então, para mim, o tiro é 16, uma corrida rápida 14. Mas entenda que isso é subjetivo mesmo, certo? Talvez você ainda esteja tentando entender essas velocidades, mas vá para a prática que você vai conseguir entender melhor isso, tá? Lembre-se que caminhada rápida é o mais rápido que você pode antes de começar a trotar. O trote já é aquela, aumentei um pouquinho a velocidade, eu já não consigo caminhar, eu tenho que fazer esse movimento mais rápido da corrida, mas ainda é muito lento. Então, um trote. Corrida lenta, estou acelerando um pouquinho, já preciso dar passos mais largos para conseguir dar conta daquela velocidade. Corrida lenta. Acelerei um pouco, mas ainda não é o meu máximo. Corrida moderada. Tô correndo no meu máximo, mas eu consigo, né, fazer ali 200 metros, por exemplo, 150 metros, até 100 metros, né? Quando a gente fala de tiro de 100 metros, a gente tá falando de profissionais, né, ou quase profissionais. Não é o nosso caso. Então eu consigo dar o meu máximo ali no percurso de 200 metros, por exemplo. Aquilo é uma corrida rápida. Tiro é um espacinho pequeno que você dá o seu máximo. É tipo assim, tô fugindo de um cachorro brabo e eu tenho só esse espacinho para correr. Então, é um tiro aquilo ali, certo? Então, assim você vai começando a entender um pouco mais essas velocidades, mas só na prática. Uma coisa que meus alunos estão fazendo. Ora, se eu faço, teve uma pessoa que colocou assim, caminhada rápida em 6 km por hora e caminhada moderada também em 6. Então, você percebe que não pode ser a mesma velocidade se a gente está falando em intensidades diferentes, certo? Então, preste atenção nisso. Tenta colocar em prática que vai ficar mais fácil de você entender. De fato, é algo subjetivo, mas que dá para você ir entendendo aos poucos com a prática. Lembre-se que não é algo fechado, a mesma coisa que eu faço não é a mesma coisa que você faz, mas você vai começando a entender aquilo que é mais rápido para você, mais lento, moderado, e assim você vai conseguir fazer um bom treino de corrida. Simbora correr, que assim é que é bom. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.